Programa Consciência Espírita, em parceria com a TV Mundo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, traz notícias dos eventos que estão acontecendo nesta grande agremiação espírita da nossa grande cidade de São Paulo. Essa cosmópolis onde tantos eventos estão acontecendo, e a Federação faz a sua parte. Localizada no centro da cidade, a Rua Maria Paula 140, a Federação apresenta neste domingo um evento marcante, a Festa Francesa em homenagem a Allan Kardec. A Rua Maria Paula é fechada, uma das pistas é fechada para a instalação de barracas, onde serão oferecidas comidas típicas francesas, um palco onde grandes atrações musicais serão apresentadas sob a coordenação do Fábio e da Cristine da Banda de Ângeles. Você está convidado, o ingresso é gratuito. Perguntaram para nós, mas quanto custa para participar da festa de rua de Allan Kardec? Quanto custa para andar na rua? Não custa nada, basta apenas a sua boa vontade, o seu interesse. Tudo bem, Afonso? Roberto? Tudo bem, Afonso. Um prazer mais uma vez. E é um prazer estar aqui no Consciência Espírita, com a TV Mundi. Muito obrigado pelas suas palavras inicialmente. Roberto, mas é do coração. Nós conhecemos Humberto, expositor da Federação, não apenas expositor. A colocação é importante a respeito da condição, da metodologia da reencarnação com misericórdia. Porque a reencarnação por si só, se nós formos analisar, principalmente no aspecto do lado ocidental do planeta, nós já temos aceita já de milênios. Buscamos 500 anos aproximadamente antes do Cristo com Siddhartha Gautama e temos os exemplos de trabalho a respeito da reencarnação, mas não só com ele, iniciando com ele. O aspecto da metodologia da reencarnação, ela por si só não traz para o indivíduo aquilo que nós buscamos em relação à doutrina espírita, naturalmente, sendo o cristianismo redivivo. O que nós queremos colocar com isso? Aspectos da reencarnação, como por exemplo, os trabalhos que são feitos já na área científica, de busca de ligações de criaturas que na presente existência tenham recordação de uma maneira clara e objetiva da reencarnação, e hoje sendo feito, inclusive em universidades americanas, pesquisas já de há muito, um dos pioneiros, já desencarnado, que trabalhou durante muito tempo na Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, as suas colocações a respeito do processo da reencarnação, por si só, analisando como metodologia, não nos traz os aspectos que nós precisamos considerar com Jesus. O que nós queremos colocar com isso? A situação da reencarnação
ela toma um conceito totalmente diferente, nos trazendo as explicações e considerações a respeito de uma mudança na postura nossa, quando nós abordamos a reencarnação com Jesus, no sentido da sua misericórdia, que funciona dado a misericórdia de Deus. Aí sim a reencarnação toma uma metodologia, ou se torna uma metodologia racional e lógica na vida do indivíduo. Muitas pessoas, Humberto, que passaram um e-mail para nós, elas, naturalmente, os que fizeram essa afirmação, estão passando por momentos de grande dificuldade, por provações e expiações, e eles dizem assim, eu não quero acreditar na reencarnação, porque eu não quero voltar para esse mundo para continuar sofrendo, para continuar apanhando, passando necessidade. Eu não quero reencarnar. O que nós podemos dizer a respeito disso para essas pessoas que estão querendo esclarecimento? Claro, inicialmente a reencarnação não tem um conceito de punição, não tem um conceito de sofrimento, e não é para isso que nós reencarnamos. Se nós pudéssemos usar como sinônimo, reencarnação significa aprendizado, desenvolvimento, crescimento. Tanto é que se ela não existisse, a própria evolução humana não aconteceria. Nós estaríamos talvez nas cavernas ou antes delas. Na realidade, é um trabalho totalmente feito para que a criatura se desenvolva e não absolutamente uma situação punitiva, uma situação de sofrimento. A questão do sofrimento é a forma que nós entendemos uma lição. O aluno que, por vezes, não se aplica nos seus trabalhos, não se aplica nos seus estudos, ele, por si só, se posiciona de uma forma totalmente equivocada aos objetivos do curso que ele se propõe e, naturalmente, passa a ter dificuldades em relação a atender o programa e também, por vezes, dificuldades ainda mais acentuadas quando ele tem que repetir as mesmas lições, repetindo o ano. Ele é penalizado pela própria atitude. Sim, são situações totalmente diferentes. A condição da reencarnação funciona para impulsionar a evolução do indivíduo. No aspecto dele como espírito e no aspecto dele como colaborador da questão da evolução. Por mim mesmo, né? Assimilado da minha maneira. Eu posso entender a escola como o meu alavancador de crescimento e oportunidade, ou posso entendê-la como um grande sofrimento, onde eu tenho que cumprir obrigações e não me preparar. Esta é uma visão que, por vezes, traz um equívoco gigantesco, né? De entendê-la como sinônimo de sofrimento, quando na realidade é crescimento. Verdade. Ou punição. Observações do tipo, eu nasci ou reencarnei para sofrer. Isso não faz sentido. Porque se Deus é Pai, lembrando Jesus, né, que nos pergunta, quem dentre vós, sendo pais ou mães, sendo pais, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem nós que nos equivocamos ainda como pais, fazemos isso aos nossos filhos, que dizer Deus. Que dizer Deus. Humberto, muita gente diz assim, que nos procuram na casa espírita, nos cursos, onde nós damos aulas, eles dizem assim, e também recebemos e-mails com afirmativas semelhantes. Eu nasci na família errada, eu nasci na casa errada, não era esse o pai que eu queria, o pai que eu merecia. O que eu fiz para merecer tudo isso?
Na realidade, existe aí um outro lapso, né? Porque nós entendemos que nascemos na posição errada, na família errada, entendemos que a sabedoria divina seja falha. Emmanuel, através da psicografia de Chico... As pessoas dizem, você falando do Emmanuel, erraram, trocaram a minha ficha lá em cima. Desculpa. Emmanuel, eu não pedi para nascer, também é uma colocação muito verdade, utilizada. É verdade, bem lembrado. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, como mentor que foi de Chico, mas não só de Chico, mas de uma missão extraordinária, né, de trabalho de verdadeiramente outros patamares da codificação, ele vai nos dizer que nós estamos situados na posição onde nós sejamos mais úteis e melhores, em todos os aspectos, a começar da própria família. E a misericórdia divina, nos próprios dizeres de Emmanuel, a misericórdia divina nos posiciona para que nós aprendamos na família a amar meia dúzia de pessoas apenas, não somos obrigados a amar a vizinhança inteira. Veja como o método de exercício do amor começa de uma forma que é adequada para o indivíduo. Passo a passo, não é, Humberto? Sem dúvida. Agora, não pedir para nascer é uma realidade. Nós, via de regra, não pedimos, não. Dada a nossa necessidade, nós imploramos, o que é bem diferente. Eu digo todo dia, eu faço as minhas preces, eu agradeço a Deus estar aqui e peço que prolongue a minha estadia para dar tempo de amenizar aí, pelo menos alguma parte das dívidas espirituais que a gente tem. Nós estamos conversando com Humberto Fabre, nosso companheiro, expositor, estudioso do Espiritismo, colega da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que está nos esclarecendo, nos ajudando a entender melhor o que é a reencarnação. Depois de um breve intervalo, nós voltamos com Consciência Espírita. Fique ligado. Programa Consciência Espírita, recebendo com muita alegria a presença de Humberto Fabre, que daqui a alguns instantes vai dar o seu recado sobre reencarnação. Reencarnação e família. Agora, eu tenho um recadinho muito importante para você que está em casa. Assista a peça Herdeiros do Novo Mundo. Queremos mandar um grande abraço ao nosso companheiro Marco Nicolato, amigo da nossa federação, que está no Teatro União Cultural, pertinho da Avenida Paulista, na rua Mário Amaral 209, pertinho do metrô Brigadeiro. A peça Herdeiros do Novo Mundo está aos sábados às Humberto, reencarnação e família. Humberto, família, célula máter da sociedade. É lá que começa, e tem um companheiro nosso na federação que ele usa uma expressão italiana que remete à cozinha, o imbróglio, né? É ali que começa a desenovelar os mistérios que envolvem as nossas dívidas espirituais, os nossos comprometimentos de existências anteriores, já que a vida é uma só. Sem dúvida. A questão do imbróglio não é uma exclusividade, porque nós temos reuniões de espíritos onde o princípio do bom relacionamento existe. O que é uma confusão que se faz, e quando nós citamos no primeiro bloco aquele pesquisador da Duke,
que recentemente desencarnado, cerca de 3 a 4 anos, que é o Dr. Joseph Ryan, ele foi através da família também pesquisar a questão de relacionamentos, porque pesquisava cientificamente os aspectos reencarnatórios. Na realidade, tanto em uma ponta quanto na outra, as questões de uma família se relacionar muito bem e estar nitidamente, serem espíritos, se posicionarem e serem espíritos amigos de muito tempo, a confusão por vezes está em como interpretar o que é uma família dita espiritual, ou seja, de espíritos que se relacionam bem há muito tempo, o que é essa condição em relação, por vezes, a alguns processos de reajustes. Nós podemos estar com espíritos amigos de longa data, de muitos séculos, etc. Claro que essa família se amplia, porque qual é a nossa família? Se não a humanidade, não do planeta, mas a humanidade toda a criação de Deus é a família. Família cósmica. Com certeza. Porém, individualidade. Você tem determinadas preferências, né, e gosto sobre um aspecto ou outro que não necessariamente seja semelhante. Porém, nós, na grande maioria, nos combinamos, mas não necessariamente pensamos da mesma maneira. O mesmo exemplo serve para os amigos. Nós temos amigos que, claro, eles têm algumas preferências. Na grande maioria, nós estamos juntos. Temos situações onde, por vezes, analisamos de forma diferente. Então, o fato de estar em uma mesma família, e essa família, aliás, ser uma família espiritual, não significa que as criaturas pensem e adotem as mesmas posturas. É claro que nós vamos, por vezes, não discutir no sentido de nos engalfinharmos, de criarmos situações de luta, absolutamente. Mas nós podemos debater determinados aspectos, mesmo tendo um relacionamento gigantesco. Na prática, como é que isso funciona? Porque nós estamos, entre as correspondências, os e-mails que nós recebemos muitos comentários dizendo assim: eu não consigo me comunicar com o meu filho adolescente, eu tenho uma filha que não entende o que eu digo, e de repente isso acaba dividindo até o próprio casal. Então eu enxergo assim, Humberto, é interessante que a gente deixe claro para os amigos que estão em casa que nós estamos no lar nos reencontrando. E eventualmente nós estamos nos reencontrando com os nossos desafetos. Ou com os afetos. Ou com os afetos, não é? Porque só os des, né? Mas você veja, nós que temos muitos filhos, de repente, entre um deles, tem aquele que você pensa alguma coisa e ele já se adianta. Luiz, espírito, através da mediunidade de Chico, é muito feliz num livro objetivo, simples, mas muito interessante, que é o Sinal Verde, que ele vai nos orientar ou sugerir o que é melhor, para que nós tratemos os nossos familiares como nós tratamos as visitas, aquelas que nós gostamos, né? Não aquela que nós colocamos a vassoura atrás da porta. As inconvenientes. Aquela que nós gostamos. Aquelas que aparecem na hora do almoço ou do jantar. Veja que, novamente, ele nos remete, esse espírito, como nos exemplos que nós citamos de Jesus, eles nos remetem à terapia do bom relacionar-se, não é? À terapia do amor.
E isso nasce em pequenos momentos, dos pequenos gestos e da conversa que é, por vezes, sem sombra de dúvida, difícil em determinados casos. Mas é a postura, é a maneira de olhar, né? É o olhar com menos censura, é a paciência no conversar, a paciência no ouvir, né? Ou, por vezes, por que não dizer, o silêncio, que por vezes ele funciona muito bem. Não necessariamente nós temos que opinar ou temos que nos posicionar sobre este ou aquele item. Por vezes a pessoa só precisa ser ouvida, nada mais. Humberto, a pessoa ser ouvida. Ouvir, a gente sempre aprende que é uma arte. E olha, eu tenho que lembrar o amigo que está em casa, o Humberto, durante mais de 20 anos, ouviu de perto, ele que conviveu com o Chico Xavier, ouviu palavras de muito amor, de muito carinho. Gostaria que você comentasse aqui conosco, no programa de hoje, Humberto. E não necessariamente, voltando ao aspecto da família, ele não tenha sofrido dentro do próprio lar... Os inconvenientes. Sim, os inconvenientes de uma irmã e um irmão que não entendiam a sua missão. Se uma parte da família entendia, o próprio pai de Chico demorou muito tempo para aceitar a própria condição da mediunidade. Se bem que era uma boa pessoa. Na realidade, Chico, não colocando nenhum processo de endeusamento, era exatamente a expressão do Evangelho de Jesus, ou seja, era a materialização dos ensinamentos do Cristo. Claro que nós temos outros exemplos em outras religiões, em todos os continentes nós encontramos exemplos, né? Não é só na doutrina espírita, claro. Mas nós verificamos que o que mais nos chamava a atenção era exatamente o exercício do amai-vos uns aos outros. E dentro do seu próprio lar, com quem nós tivemos oportunidade de nos relacionar com os familiares de Chico, não pensemos nós que tudo era uma maravilha, né? Que não haviam oposições, e eram contornadas através de muita paciência, de muito respeito, né? E acima de tudo do exercício do bom relacionamento, né? Do exercício do amor, como dissemos até há pouco. E com que carinho o Chico nos recebia. Aqueles que tiveram a oportunidade, que eu guardo no meu coração, de partilhar uma refeição com ele, ouvir de pertinho assim as suas lições, são impressões que a gente guarda em nosso coração. Chico Xavier, o mineiro do século, o médium que nos serve de exemplo no exercício da mediunidade com Jesus. O programa Consciência Espírita convida você, se associe, seja sócio, seja um membro do Clube do Livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Olha que lindo livro de Francisco Cândido Xavier, com quem o entrevistado do programa de hoje teve a grata oportunidade de trabalhar durante mais de 20 anos, uma publicação das edições FEESP, Clube do Livro. Receba este livro e todo mês um lindo livro, romance, livro doutrinário, ensaio, vários gêneros literários, por apenas taxa mensal R$ 95,00, taxa semestral R$ 95,00, a taxa anual R$ 180,00. Eu vou perguntar para o Humberto, você já
assinou o Clube do Livro da Federação? Já assinei. Há quantos anos, não é? É bastante tempo. Faz tempo. Olha, sintonize também o nosso programa e toda a programação da TV Mundi pela antena parabólica. Polaridade vertical, você é pelo satélite, veja bem, eu estou recebendo o recadinho, satélite, Intelsat 9 em banda KU. É isso, produção? Ou então, continue pela internet www.tvmundi.com.br. Aliás, acho que a tendência, não é, Humberto, é o computador se transformar em telefone, em televisão, em DVD, em cinema. Com certeza. E nós precisamos evoluir em família para poder alcançar essa grande evolução tecnológica. Humberto, o tempinho nosso vai passando e nós queríamos aqui pedir a você que atendesse os nossos amigos telespectadores que querem saber sobre a TVP, a terapia de vidas passadas. Inclusive, um dos nossos assíduos telespectadores nos perguntou: indique, por favor, alguém que faça TVP, porque eu estou muito curioso, eu quero escrever um livro sobre as vidas passadas que eu tive, as outras existências. Isso é uma questão muito séria e muito delicada, que o nosso companheiro Humberto Fabbri vai tocar nesse instante. A TVP, o TRVP, que é a Terapia Regressiva de Vidas Passadas, sem sombra de dúvida, existem profissionais sérios, mas a TVP faz parte de uma terapia. Irem a determinado consultório para fazer TVP. O que nós precisamos entender é que existem registros em nós que nós não conseguiremos obter acesso algum. Vale informar que essa própria observação consta na obra de André Luiz, Nosso Lar, que inclusive é filme de grande sucesso, né? Aonde esta particularidade não se encontra lá, mas aonde Dona Laura, uma das personagens, vai fazer uma regressão e o máximo que eles conseguem, isso no plano espiritual, é chegar a 300 anos antes. O que significa dizer que o acesso a determinadas informações, ele será possível através de um terapeuta devidamente qualificado e dentro de uma terapia, onde se busca para o indivíduo a solução de situações, de traumas, que por vezes, se não estiverem nesta existência, porque esses mesmos traumas podem estar na infância, podem estar na presente existência. Exatamente, na presente existência, sem nenhuma relação com existências passado. Anteriores. Mas se isso acontecer, é um método, de fato, para se utilizar numa condição de um trabalho de visar cura ou amenizar situações. O que geralmente se consegue muito é um superestímulo à imaginação. Então, uma vez a imaginação superexcitada, porque os bloqueios existem para a nossa própria segurança, e bloqueios esses, Afonso, que nós podemos imputar a nós mesmos por não termos condição de adentrar nesses aspectos. De enfrentar o próprio Exatamente. De nos enfrentar frente a frente. E aí o terapeuta menos avisado, se nós pudermos utilizar essa nomenclatura, que me parece apropriada, em estimulando a criatura a buscar algo que esta pessoa não tem, por questões de segurança, acesso, ele pode estimular a imaginação,
superestimula a imaginação e o indivíduo passa, de repente, a descrever casos de que foi príncipe, princesa, gladiadores, etc., com situações totalmente imaginadas por uma questão de livros ou filmes ou peças teatrais que tenha assistido. Informações essas que podem estar através da leitura que ele teve de algum assunto, de algum livro que o interessou, e se projeta aí uma personalidade que de fato não é real, e sim é imaginária. Nós entendemos que, como terapia, na busca de soluções para casos que por vezes são muito delicados e que antecedem a existência, já vimos situações muito válidas. Porém, fica a pergunta: como nós podemos entender uma condição que se coloca de forma comercial? Como podemos tratar de uma forma comercial? Convidando uma exploração convidando ao consultório. Da própria ingenuidade das pessoas. Na realidade, o que nós precisamos é buscar nos ensinamentos do Sócrates, filósofo grego, 500 anos antes de Cristo, buscar nos conhecer. Mas nos conhecer não aquilo que fomos, e sim aquilo que somos. Porque, na realidade, se nós fomos príncipes, princesas ou escravos, vai muito bem Kardec perguntar no Livro dos Espíritos se nós temos condições de saber o que fomos nas outras existências. E a resposta é positiva. É sim, podemos. E ele vai perguntar de novo e os Espíritos vão responder através das nossas tendências. Ora, se eu fui príncipe ou escravo em outra existência e era egoísta, o problema não está na vestimenta que eu estava utilizando, de príncipe ou de escravo. Não era a roupa que eu utilizava, e sim o meu posicionamento daquilo que sou. Sou egoísta. Preciso trabalhar o meu egoísmo. Preciso alterar, eu preciso ser altruísta. Agora, saber se eu vestia ouro ou eu vestia farrapos, essa é uma relação que nós damos mais importância para a vestimenta do que para aquilo que nós somos verdadeiramente. Muito cuidado, então, com terapia de vidas passadas. Sempre é muito recomendável. Vamos, cuidado em tudo, né? Aliás, Humberto, fica aqui a nossa lembrança do Evangelho de Jesus: orai e vigiai, não é? Ao qual nós no Espiritismo acrescentamos: orai, vigiai e estudai, como Humberto colocou muito bem, estudar a mim mesmo, por intermédio das minhas tendências, das dificuldades que eu estou atravessando, das minhas aptidões, eu posso descobrir as minhas necessidades presentes e também as dificuldades que eventualmente eu causei para outras pessoas. Humberto, eu gostaria, nesse instante, que você se dirigisse aos nossos amigos de casa. Nós temos muitas pessoas que escreveram com as mais diversas questões, as mais diversas dificuldades, que ainda sentem assim uma certa dúvida, um certo constrangimento de visitar a Casa Espírita, de conhecer a Federação. Eu gostaria que você se dirigisse a essas pessoas que passam por essas dificuldades e que eu tenho certeza, independente da religião, encontrariam na Casa Espírita o remédio para amenizar esses sofrimentos. O importante nós considerarmos, Afonso, não é a questão de nós visitarmos a Casa Espírita, mas nós visitarmos as casas que trabalham para a melhoria do ser humano, que trabalham com o Evangelho de Jesus. Então, a referência a irmos, por exemplo, buscar a Federação, não é a casa em si, mas o que a Federação pode nos acrescentar. E a Federação, baseada dentro da doutrina espírita, o que ela vai nos trazer é Jesus de uma forma objetiva, clara, para que nós possamos colocar os seus ensinamentos em prática na nossa vida, para podermos minimizar situações de dor, para podermos nos esclarecer a respeito de nós mesmos. Hoje a Federação conta, já de há muito, mas conta com um quadro de alunos que chega por volta de 5.000 alunos dentro das suas escolas, de criaturas que querem buscar o autoconhecimento,
que querem, através também do Evangelho do Cristo, se modificarem para melhorarem a si mesmos e refletirem isso na sua sociedade, na sociedade primeira, que é a família, e na sociedade como um todo, que é a nossa grande família. Então, esses aspectos de buscar na casa espírita, não a assistência espiritual, ou por vezes a assistência no aspecto moral e social, mas buscar o trabalho de autoconhecimento, que é o que verdadeiramente nos importa e que é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que nós deveríamos conhecer a verdade e ela nos libertaria. De quem e do quê? De nós mesmos. E do quê? Do nosso desconhecimento. Não é que à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos melhorando, nos tornando pessoas melhores para nós mesmos e, consequentemente, refletindo no semelhante. Quero agradecer ao amigo que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência. Quero agradecer ao companheiro de federação, Humberto Fabre. Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos mergulhar na vida daquele que é admirado por todos os brasileiros, Francisco Cândido Xavier. E convidamos um estudioso, um pesquisador, um orador do Espiritismo que conviveu durante 2 décadas com Francisco Cândido Xavier. Antes de falar de Humberto Fabre, o nosso convidado do programa de hoje, eu gostaria de lembrar a todos aqueles que estão assistindo ao nosso programa que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí na tela. É isso, Humberto? É exatamente isso, Afonso. Muito obrigado pelo seu convite. É um prazer nós estarmos mais uma vez juntos e também junto aos nossos amigos telespectadores. É uma grande alegria. Humberto, eu queria desde já parabenizar você por Francisco Cândido Xavier, o Cisco, né? Cisco Cândido Xavier, esse livro belíssimo, e fiquei muito feliz em poder dar a minha pequena e modesta contribuição aqui com alguns comentários aí na 4ª capa do livro. Mas eu queria dizer a você o seguinte: Chico Xavier, eu sinto, quando a gente começa a falar no Chico, você já fica emocionado. É fato. Eu sinto isso. Nós que tivemos a oportunidade, né? Privilégio nunca, responsabilidade sempre. Tivemos a oportunidade de conviver durante 22 anos, um pouquinho mais do que 2 décadas, tivemos assim experiências gigantescas com ele, no que diz respeito não só a situações que ele narrava, mas também a momentos que nós pudemos presenciar ou na casa dele, principalmente na casa dele, e também no Grupo Espírita da Prece. É o que o livro coloca ou tenta trazer para o leitor um Chico primeiro, o primeiro homem, Francisco Cândido Xavier, e não necessariamente só o médium. O homem com nível de conhecimento que, apesar do seu estudo regular ter sido só o antigo 4º ano primário, sendo ele mesmo repetente do 4º ano primário, foi uma criatura, um tremendo autodidata, onde nós discutíamos com o Chico, madrugada adentro, sobre política, religião, sociologia, ou seja, história e tantos outros aspectos da vida, onde ele tinha sempre uma postura muito equilibrada, de profundo conhecimento dos assuntos a serem tratados e de uma alegria e de um equilíbrio sem par. Né? E também os aspectos mediúnicos. Nos aspectos mediúnicos, o nosso enfoque no livro foi não deixar pura e simplesmente as situações narradas sem que tenham uma base doutrinária. Então fizemos, depois de cada passagem, de cada ensinamento do Cristo, do Chico, de cada experiência que é do Cristo, ele e Jesus estão assim, estão juntos, com Emmanuel no meio. O ponto todo foi buscar na literatura espírita obras que naturalmente suportassem a passagem, a informação, etc., para que nós mostrássemos
não aspectos de fenômeno, um Chico místico ou qualquer coisa que fosse milagreira ou assim por diante. É colocando exatamente uma sustentação onde a doutrina explica como pode se dar os efeitos que nós presenciamos. Eu quero lançar um desafio a você. O do Chico Xavier. Então, você vai ter que descobrir quem é Humberto Fabre. Olha bem para ele aqui agora, que ele tá uma criança. Quase não mudou, né? Quanto tempo foi? Quase não mudou. Só o cabelo que branqueou um pouquinho. Branqueou e desapareceram. Isso eu não ia comentar. Mas na realidade nós começamos aos Yolanda, mandar um grande abraço. Grande abraço a ela. Está quase 93 janeiros, como diria o Chico, dirigindo o Lar Augusto, o Lar Oficina Augusto César. Que exemplo, Humberto. Sem sombra de dúvida. E foi ela, o grupo responsável, durante 34 anos, pela obra social do Grupo Espírita da Prece, ou seja, o centro que o responsável era o Chico. E durante 34 anos, a Dona Yolanda foi bimestralmente ao Chico. E nós, durante os últimos 22, tivemos oportunidade, então, de, junto com ela e mais alguns membros do grupo, participarmos desses momentos de extremo aprendizado, de muita alegria, de muita confraternização. E nós chegávamos numa quarta-feira e ficávamos com o Chico até no domingo de manhã. Então, os 2, 3 primeiros dias nós ficávamos na casa dele. E depois nós participávamos das atividades com ele. Prece. Exatamente. Humberto, eu quero mais uma vez parabenizar você por esse livro e recomendar aos nossos amigos que estão assistindo ao nosso programa Cisco Cândido Xavier, de Humberto Fabre. Aliás, uma belíssima edição da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mando aqui um grande abraço a Dona Silvia que é nossa diretora agora da área de divulgação, responsável pela edição do livro. Quero mandar um grande abraço à nossa recentemente eleita, a nossa nova presidente, a Dona Julieta Inês Pacheco, que receba o abraço do nosso programa, e ela está devendo a presença dela aqui. Claro que ela tem muitos compromissos, mas eu acho que ela vai encontrar um espacinho. Parabéns, Federação Espírita do Estado de São Paulo, pela edição de Cisco Cândido Xavier. Mas diz para nós aí, Humberto, o seu livro é muito interessante, primeiro, pela veracidade. Não é um livro que está cozinhando coisa que já foi falada. Isso eu estou falando porque o pessoal que está em casa quer saber, eles estão me perguntando. Claro, com certeza. Me perguntaram aqui. Em segundo lugar, porque você conta, naturalmente, a sua experiência vivida, fatos de grande emoção, você também comenta momentos de hilariedade. É um capítulo aqui. Olha, é o capítulo 23. Eu falei, quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu falei, o que é isso num livro espírita? Cheiro de gato. O Gatos tem mais de uma passagem, mas essa se deu, nós chegamos na casa do Chico e ele tinha uma salinha reservada. E com ele nós ficávamos lá até altas horas da madrugada batendo papo, que eram coisas normais, etc. Algumas vezes nós tínhamos a reunião com psicografia lá, para algumas psicografias, mas às vezes nós ficávamos reunidos para conversar com ele. E um certo dia, quando nós chegamos, era verão em Uberaba, e é uma cidade muito quente, né? E quando nós entramos, um dos nossos colegas, porque o Chico tinha muitos gatos, um dos nossos colegas pensou, e o Chico não estava no ambiente. Ele pensou, nossa, que odor, não é, de urina de gato. Pensou. Depois de uns 20 minutos, o Chico aparece lá na sala e, de repente, sem mais nem menos, ele vira-se para o nosso colega e disse, sabe, fulano, eu gosto muito dos meus gatos. Você gosta de gatos?
E o cidadão sentindo, porque o assunto só surgiu do nada, o cidadão sentindo o que poderia estar rolando, que já sabia, né? Ele disse, nossa, Chico, adoro gatos. Eu disse, se você tem gatos, eu disse, não tenho, mas vou providenciar um. Converteu. Ele diz assim, eu gosto muito de gatos, eu tenho gatos e muitos porque eles comem os ratos que querem comer os meus livros. Por isso eu tenho tantos. E às vezes eles não necessariamente costumam não deixar o odor espalhado por alguns ambientes da casa. Ele havia lido o que o indivíduo havia pensado cerca de mais de 20 minutos antes da chegada dele. Aliás, eu sei que você tem outras histórias nesse sentido e que você vai contar aqui no nosso programa, mas você que é internauta, que fica navegando, que assiste o nosso programa, que também, é claro, principalmente vai pela internet, olha, nós estamos falando de Cisco Cândido Xavier, um belíssimo livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, edições FEESP, que focaliza não o mito, mas a figura humana de Francisco Cândido Xavier. E falando conosco sobre Cisco Cândido Xavier, nós convidamos o autor do livro, que reside nos Estados Unidos atualmente, que faz uma ponte Estados Unidos-Brasil, e que está conosco no programa de hoje. Aliás, Humberto, nós vamos fazer um intervalinho, mas eu quero, nesse instante, antes que eu me esqueça, cumprimentar você pela festa de lançamento do livro que aconteceu recentemente na Federação. A gente volta daqui a pouquinho, um breve intervalo, Consciência Espírita, com Chico Xavier e Humberto Fabre, volta para você. Olá, o seu programa Consciência Espírita volta para você. Você sabe que eu estou tão entusiasmado lendo esse livro que até esqueci que o programa ia entrar no ar. Eu estou aqui no capítulo 13º, capítulo 13, Comida para os Gatos. O livro fala da vida e obra de Francisco Cândido Xavier, que se intitulava Um Cisco. Aliás, o Humberto Fabre, que é nosso convidado, autor do livro, não pode ir embora sem explicar essa questão, porque o Chico Xavier se intitulava O Cisco. Agora, Humberto, que negócio é esse? Tem tanto gato nesse livro, comida para gato? Essa é uma outra passagem, e por incrível que possa parecer, com a mesma pessoa. De novo? Com a mesma. Nós íamos ficar em Uberaba, porque voltaremos no domingo pela manhã. Então era a reunião do Grupo Espírita da Prece aos sábados. Depois da reunião, é conhecida muito a respeito de que ele se colocava à disposição de 500, 600, 700 pessoas que faziam fila para se despedir dele. Então, ali eram verdadeiros ensinamentos. E, na realidade, sempre que surgia uma oportunidade, havia uma lição. Uma senhora, nós estávamos atrás dessa senhora, e o cidadão da primeira história também. E uma senhora chegou para o Chico e disse, sabe, Chico, eu estou recebendo receitas mediúnicas de comidas para gatos. Mas eu não acredito. Jesus, Maria, José. Nem eu. Bom, aí o Chico disse, não diga, com aquela expressão mineira de surpresa, não diga, mas sempre conciliador. Sempre tranquilo. E o cidadão que estava conosco, ele declararia mais tarde, ele pensou, que coisa impressionante, né? Tanta gente para ser atendida, o Chico com tanta ocupação, a pessoa vai me falar que recebe receita de comida mediunicamente para gato, é um absurdo. Ele percebeu. Porque ele antenado. Ele captava o pensamento das pessoas num raio, segundo a NASA chegou a descrever, de 20 metros, né, a circunferência da aura. Ele leu o pensamento da pessoa, porque assim, não diga, eu tenho tantos gatos, a senhora não quer me dar algumas receitas?
Pronto. Pronto. Ela se empolgou, aí ele já deu papel e lápis, e enquanto ela então escrevia as receitas da comida para os gatos, ele sutilmente olhava na direção do cidadão que havia pensado aquilo. Ao mesmo tempo, a situação se estendia e literalmente havia um ensino ali de paciência para as pessoas, né? Ou seja, compreensão de uma situação que nem poderia ser mediúnico mesmo, né? Como de fato não deveria ser, mas para que se tivesse compreensão, para que se usasse de caridade, para que se tivesse paciência. Em qualquer situação. Né? Numa situação como aquela. E foi muito interessante porque a coisa se estendeu e ele de vez em quando olhava na direção desse nosso colega e estava um não irônico. De jeito nenhum, mas sempre para ensinar. Né? Veja, eu acho que, Humberto, na minha pequeneza, mas eu acho que essas pequenas coisas, essas filigranas, elas é que dão esse corpo de amor a Chico Xavier. Porque ele era amor o tempo todo. Agora, conta para nós essa história do cisco. O que é essa história do cisco? Que, aliás, é o título do seu livro. Sim. É conhecida, mas todas as vezes que havia um incensamento, né? Ou seja, as pessoas começavam a fazer muitos elogios a ele, ele virava-se para a pessoa, agradecia, sempre foi muito polido, né? Mas dizia, pessoal, eu não sou nada disso. Veja o meu nome, eu me chamo Francisco. Se você tirar o Fran, resta de mim só o Cisco. E o desenhista, que é o Mozart Couto, também é espírita, mas extremamente criativo, ele captou essa ideia e na capa do livro ele coloca o Fran apagado, né, salientando mais o cisco, e o coração que é feito na capa seria exatamente a ideia do pó de borracha que se transforma num coração em vermelho. Quer dizer, ele foi realmente muito feliz. O desenho da mão é a própria mão do Chico, que ele transformou em desenho. Olha uma que foto interessante. Que ele tinha. O capricho do Mozart. Ele foi muito inspirado e foi muito feliz em montar a capa. E dá uma diferenciação, inclusive, né? A capa dele... É arte. Exatamente, agrega arte no livro. Foi muito interessante, ele foi muito inspirado. E é uma obra leve, naturalmente, como você disse, até porque nas situações simples você tem aí grandes ensinamentos. Né? Nós, em determinado momento, chegamos até conversar com um amigo, está narrado aí, nós éramos muito jovens, né? Todos nós, até as fotos vão mostrar. Aliás, bem jovem. Bem jovem. Começou cedo. Humberto começou cedo no Espiritismo. Aí nós comentávamos um dia, sabe que coisa, né? Às vezes o Chico estava ali, nós estávamos, né, brincando entre nós, etc. Que coisa impressionante. Às vezes nós éramos observados por Emmanuel, né? E esse nosso colega disse assim, por Emmanuel, numa missão que o Chico tinha, será que também não éramos observados por Jesus? Esse é um ponto. Falando em Jesus e falando em Emmanuel, conta para nós aqueles momentos, eu tive a oportunidade de presenciar um momento desse, e que se fazia uma pergunta complicada, uma pergunta elaborada, com a intenção de derrubar realmente o Chico, se não assim derrubar a figura, o espiritismo, derrubar o espiritismo na figura dele. E ele parava, a gente percebia que ele estava pensando em alguma coisa, e ele dizia assim, olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, ele está dizendo... Você vivenciou um momento como esse? Muitas vezes, Afonso, mas aqui, às vezes, eu acredito sinceramente que era conhecimento dele mesmo, era domínio... Reavivado pelo Emmanuel. Sim, porque você não sabia que horas o Chico estava falando verdade. Quando o Emmanuel falava. O pinga-fogo. Aliás, precisa explicar para eles o que é o pinga-fogo. Você explica, você é o entrevistado. Na realidade havia assim uma espécie de fusão, numa resposta onde parte podia ser dele, parte do Emmanuel. Muitas vezes isso nós pudemos presenciar isso, não só o Emmanuel, como também o Dr. Bezerra, em muitas oportunidades. Porque nós tivemos a oportunidade ainda de encontrar Chico, de vivenciar aqueles momentos onde ele atuava como médium receitista do Dr. Bezerra. Nós ainda tivemos a oportunidade de presenciar esses trabalhos que eram realizados às sextas-feiras. Depois de uns anos,
dado o avanço da idade dele, ele acabou cancelando o trabalho de sexta e ficou só aos sábados. A questão do Pinga Fogo, para que o amigo telespectador seja esclarecido, era um antigo programa na TV Tupi, que Petiça. exatamente, onde por 2 vezes consecutivas, no ano de 70 e 71, ele foi entrevistado, e era um programa de cerca de duração máxima de 1 hora. Nas 2 oportunidades, ele foi entrevistado por 3 horas seguidas. No segundo, acho que foram 3 horas e meia de programa, dada a audiência, e o programa foi se estendendo. Onde as respostas, de perguntas às vezes extremamente capciosas até, eram dadas por ele, e em determinados momentos era possível observar a questão, esse ponto que você disse. Ele se referia ao Emmanuel, e mesmo assim você às vezes via uma complementação das perguntas, das respostas entre ele e Emmanuel. Ele sempre muito divertido, muito feliz, muito alegre, mas extremamente equilibrado e com respostas extremamente aprofundadas dentro dos assuntos. Cisco Cândido Xavier, Edições Fiesp. Você está vendo o livro aí na tela? Eu recomendo. Aliás, quem não recomenda um livro que traz tantas alegrias, tantas emoções sobre a vida de alguém que mora no nosso coração? Humberto, o programa está chegando ao final. Dá tempo ainda de você dizer até logo para os amigos de casa. Muito obrigado mais uma vez, Afonso, pelo convite. Aos nossos amigos telespectadores, o nosso muito obrigado. E fazemos o apelo da divulgação. O importante é que nós possamos, com essa obra, alcançar o maior número de corações possíveis e levarmos um pouco mais de esclarecimento dessa doutrina abençoada que é de todos nós. Nosso muito obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. Nosso programa volta na próxima semana com mais novidades. Só falta uma coisa, o autógrafo que o Humberto vai dar aqui para nós no final do programa. Até a próxima semana. Muito obrigado. Muita paz, muita alegria, muita felicidade nos seus corações. Até o próximo programa. Olá, o programa Consciência Espírita hoje convida você a fazer uma viagem. Nós vamos viajar até a terra do Tio Sam. Nós vamos para os Estados Unidos da América do Norte, aonde o Espiritismo começa a causar excelente impressão graças a brasileiros que estão desbravando o terreno, levando o Consolador prometido para vários estados norte-americanos. Vez por outra, ele faz aqui as suas aparições aqui no nosso programa. Nosso companheiro divulgador do Espiritismo em terras norte-americanas, Humberto Fabre. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Afonso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estarmos juntos e também com os nossos amigos da TV Mundo. Realmente, muito, muito obrigado. TV Francisco Cândido Xavier, entidades como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita do Paraná. Eu vou parar por aqui, senão vou ficar o programa inteiro falando de federações. Mas graças também ao esforço de divulgadores espíritas. E nós estamos com um companheiro aqui, Humberto Fabre, que já esteve em vários programas nossos, que é um divulgador espírita de mãos cheias. Ele é orador, ele é dirigente espírita, ele é escritor, trabalha na mediunidade com Jesus, não é? Dai de graça o que de graça recebestes. Ele vai contar um pouquinho para nós
como está o movimento espírita nos Estados Unidos. O Humberto nos forneceu algumas fotos, um material riquíssimo, belíssimo, que nos fez muito feliz ver gente bonita, de todas as idades, reunidas em torno do ideal espírita. Nós selecionamos algumas fotos que vão servir certamente de oportunidade para os seus comentários. Sim. Podemos começar, Humberto? Claro, claro. Então eu peço à produção do nosso programa. Olha aí essa tribuna. Eu acho que vale a pena, Afonso, falarmos primeiro um pouco do trabalho dos brasileiros e latinos nos Estados Unidos. Você tem um total nos Estados Unidos de 80 centros espíritas. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Pouco mais, pouco menos, nos Estados Unidos todo. Na Flórida, especificamente, em torno de 18 a 20 centros. Maciçamente formado por brasileiros ou latinos. Né? E aos poucos eles estão agora trabalhando também com americanos. Essa primeira foto que foi mostrada é do Broward Spiritist Center, que fica próximo, inclusive, da onde nós residimos. Nós moramos na Flórida, numa cidadezinha chamada Coral Springs. Esse centro fica em Deerfield Beach. Ele é um grupo onde nós já encontramos trabalhos em português e também palestras em inglês, especificamente para americanos. São, na realidade, espiritismo nos Estados Unidos, você até iniciou o programa fazendo essa menção. No Brasil, nós divulgamos o espiritismo. Nos Estados Unidos, essas pessoas desbravam o espiritismo. Realmente é um trabalho de desbravadores, verdadeiros bandeirantes de espiritismo, onde, aos poucos, algumas casas foram adotando, inclusive, palestras e trabalhos em 3 línguas, em português, em espanhol e agora em inglês. Alguns centros que nós trabalhamos ao redor ali da onde nós residimos, nós trabalhamos mais ou menos em 8 centros espíritas. Alguns deles já fazem as palestras, já tem tradução simultânea, porque o público americano, em muito pequeno número, vai aos poucos chegando nas casas. Né? Mas como nós dissemos, ainda é um movimento que requer muito esforço dessas pessoas, seja dos brasileiros ou dos latinos, para a divulgação. Eles realmente é um esforço gigantesco. Humberto, já que você tocou nesse assunto, em desbravar, qual é, na sua opinião, a maior dificuldade, o maior numa terra muito do consumismo, qual é, assim, na sua opinião, essa dificuldade maior, esse impedimento para que o espiritismo alcance eventualmente o sucesso que ele encontrou aqui no Brasil? Na realidade, nós acreditamos numa questão de tempo. O ponto é que o americano religiosamente preparado não estava ainda aberto a algo que estivesse de forma tão dinâmica no que diz respeito aos conceitos espíritas, como ciência, filosofia e religião. Por ser um país que investe muito em ciência, nós verificamos que o espiritismo vai acabar adentrando de uma forma cada vez mais presente em terras americanas, exatamente por esse ponto. Se no Brasil nós temos um espiritismo que cresceu, apesar da ciência e da filosofia, muito mais focado no aspecto religioso, mas nós sabemos que não é só isso, com certeza, não descartando nunca Jesus, né, nós teremos nos Estados Unidos um avanço através dos aspectos científicos. Até porque, se formos considerar as questões nos Estados Unidos, onde surge a parapsicologia, é na Universidade da Carolina do Norte, em Duke, na Carolina do Norte, com o Joseph Ryan. Ou seja, nós temos hoje pesquisas dentro dos Estados Unidos, onde pesquisadores, ou seja, cientistas, começam a trabalhar com reencarnação. Mas não é só o Ryan, nós temos o Ian Stevenson, entre tantos outros. Né? Pioneiros. Pioneiros. Por exemplo, na área da psiquiatria, o Brian Weiss hoje é reconhecido no mundo todo com os trabalhos de TVP ou TRVP, terapia regressiva de vida passada. Acreditamos que o ponto que nós vamos começar a
ter uma maior aceitação estará vinculado aos aspectos científicos. Humberto, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos com Consciência Espírita, entrevistando Humberto Fabre, divulgador espírita brasileiro e que está residindo nos Estados Unidos e que sempre que lhe é possível aparece aqui no programa Consciência Espírita para contar as novidades. Eu nem vou dizer que ele está escrevendo um livro sobre Chico Xavier, porque isso ele vai revelar aqui ao longo do nosso programa. Um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. O programa Consciência Espírita volta para você. E conforme nós prometemos, nós estamos viajando aos Estados Unidos, entrevistando o nosso companheiro Humberto Fabre, brasileiro, que está nos Estados Unidos trabalhando profissionalmente, vive o seu trabalho profissional, como todo espírita. Ele está trabalhando nos Estados Unidos e está usando as suas horas de lazer, as horas que ele divide com a família, está usando para levar o espiritismo aos corações aflitos. Humberto, me chamou muito a atenção essa foto que eu gostaria que você comentasse. Quando eu vi campanha de cesta básica nos Estados Unidos, eu dei uma paradinha. Mas espera um pouco, é primeiro mundo? Tem isso lá também? Afonso, a dor não escolhe lugar, né? Na realidade, essas campanhas que são promovidas nesta casa é o mesmo grupo que da foto anterior, que é o Broward Spiritist Center. Eles visam um público que não tem nenhuma assistência. O imigrante, e claro, infelizmente o número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, ele é bastante acentuado. Não só de latinos, mas também de brasileiros e outras partes do mundo. O imigrante, quando ele está desempregado, primeiro que, via de regra, o emprego para o ilegal é um subemprego. Quando essa pessoa está desempregada, ela não tem qualquer assistência governamental, absolutamente nada. Então, essas pessoas passam por necessidades gigantescas. E esse trabalho ele é feito dentro da casa espírita, porque você também não pode fazer distribuição de alimentos na rua, por exemplo. Você pode levar para a casa da pessoa. Mas um dos grupos que nós frequentamos, que é o Bezerra de Menezes, que é de Miami, eles resolveram implementar uma campanha de distribuição para as pessoas que estavam nas ruas, porque o indivíduo, como nós dissemos, ele perde o emprego, depois de um certo tempo ele não tem mais aonde morar, ele não recebe assistência nenhuma, ele acaba indo para a rua. E eles resolveram implementar um trabalho de campo. E estavam fazendo distribuição de alimentos nas ruas, né, o alimento preparado, e a polícia chegou e prendeu todo mundo do centro espírita. Aí foi todo mundo para o posto policial, porque lá é proibido você fazer distribuição de alimento nas ruas. Então, a maneira que se achou foi, claro, a cesta básica que a pessoa vai buscar lá para a família. E um outro trabalho que é feito no Bezerra, que é sensacional, é o supermercado da Casa Espírita. A Casa Espírita que se registra, claro, ela é registrada no governo federal. O governo federal tem um programa onde os mercados, as grandes organizações que trabalham para a comercialização de produtos alimentícios, nesse caso as grandes redes de mercado, o governo federal manda para essas redes próximo do centro, da Casa Espírita, por exemplo, ou de qualquer outra instituição, que é de benemérita, eles mandam o cadastramento dessa casa para essas empresas. Essas empresas encostam esses caminhões, carretas gigantes e entregam alimentos para a Casa Espírita, que faz um supermercado dentro da casa. Preparam lá um verdadeiro supermercado com gôndolas, etc., guardadas as devidas proporções de problema de espaço, naturalmente. As famílias se cadastram e vão lá e fazem a compra do mês, quer dizer, simbolicamente. Vão pegar lá os produtos que precisam para a família para o mês. Então é como funciona o processo de cesta básica ou então de mercado dentro da Casa Espírita. É bastante diferente do que nós estamos acostumados aqui, né? Para nós é uma revelação. Humberto, fora da caridade não há salvação. Pois é. Tem muita coisa para comentar, o programa vai ficando curtinho,
mas eu vou pedir para a produção passar a nossa próxima foto, por favor. Esse é um dos trabalhos no Bezerra de Menezes. Esse trabalho é muito curioso, uma vez por ano, essa é uma das atividades, uma vez por ano eles fazem uma campanha para a Semana de Saúde, onde em associação com entidades hospitalares, ou hospitais mesmos, os hospitais e clínicas, etc., mandam profissionais para a Casa Espírita, onde as pessoas podem passar e fazer um verdadeiro check-up dentro da Casa Espírita, com os profissionais da medicina. Inclusive, aqueles que passam por lá, eles colocam ônibus para os doadores de sangue, etc., e as pessoas que querem fazer consulta, porque às vezes também é uma forma de atender socialmente muitas das pessoas que, não só aí os imigrantes, mas também americanos que às vezes não têm um acesso à questão da saúde pública com muita facilidade. Agora conta para nós aí, Humberto, na sala da assistência espiritual, na sessão de desobsessão, no atendimento aos espíritos sofredores, os espíritos se manifestam em que língua? Porque nós sabemos que lá estão os americanos, norte-americanos, estão os brasileiros, estão os mexicanos, estão os espanhóis. Como é que é isso aí? Como é que é essa Babel? Depende. Por exemplo, o Bezerra de Menezes, que nós já citamos aqui, que é o grupo de Miami, um dos grupos em Miami, você já tem ali um processo de 3 línguas que são faladas, né? Como nós dissemos, nós temos, no Bezerra especificamente, nós temos Fortemente. Foi um grupo fundado por latinos, e você tem como primeira língua o espanhol, o português e o inglês. Depende da situação. Você tem da situação e da necessidade, evidentemente. Please, speak in Portuguese. I don't understand the English. O espírito se manifesta dentro daquilo que... Agora, o que nós temos que entender também é o fator cultural desse desencarnante, né? Isso é importante. O fator cultural do desencarnante é se ele não tem nenhuma similaridade com esse tipo de atividade, não é espírita necessariamente, mas com aspectos de comunicação pós-desencarne. Naturalmente, nós sabemos, né, com a própria literatura espírita, que esse indivíduo pode ser que não assimile o processo. Mas ela acontece dependendo da necessidade da língua do indivíduo, que pode ter nascido ali ou em algum outro país de outra nacionalidade. Depende muito da situação. Mas eu estava lendo a biografia do Mirabelli, esse médium nosso aqui de São Paulo, e realmente ele se manifestava, como você disse, dependendo da natureza cultural do espírito, ora em italiano, ora em espanhol, ora em grego. Mas olha, falando em comunicação, Humberto, comunicação espírita, nós não podemos deixar de esquecer Francisco Cândido Xavier, o mineiro do século. E eu fiquei sabendo, que a gente fica sabendo de tudo, não é? Que você está escrevendo um livro sobre o Chico, é isso? Afonso, na realidade ele já está pronto, fazendo agora a revisão. Pois é, mas nós não, em matéria no mundo da escrita, não. Nós vínhamos produzindo DVDs de palestras, etc., e graças a Deus há uma boa aceitação por parte do público. Mas, conversando com um amigo, certa vez, a respeito das experiências que nós tivemos com o Chico, nós convivemos com o Chico cerca de 22 anos, através de um grupo, que é o Lar Oficina Augusto César, com a dona Yolanda César, que continua sendo a presidente do grupo, com seus 92 para 93 anos de idade, continua firme na direção. E nós tivemos a oportunidade, durante 22 anos, a cada bimestre, nós íamos para Uberaba e ficávamos com o Chico de quarta até domingo de manhã. Participávamos das atividades no Grupo Espírita da Prece, ou lá no Abacateiro, etc., mas a quarta, quinta-feira, e depois, com o tempo, ele suspendeu, depois de uns anos, o trabalho da sexta-feira, nós passamos também a ficar na casa dele,
em reuniões com ele, às vezes reuniões de amigos, né, na verdade, na casa dele até altas horas da madrugada. Muito bem, ele nos contava lá os causos, etc. E nós fizemos uma pesquisa e não encontramos aquilo que nós não encontramos nas biografias, porque ele é uma das criaturas mais biografadas em vida que se tem conhecimento. O que nós não encontramos nas biografias, nos casos contados por ele, etc., aquilo que nós tivemos a oportunidade de estar presentes, nós colocamos no livro. Com o cuidado de transformar a obra não mais num simples relato dos casos, ou então em situações que porventura acontecessem e tivessem algum cunho milagreiro ou sobrenatural. Por exemplo, se fosse um evento de ectoplasmia, nós fomos na literatura espírita buscar aonde estavam esses aspectos desses ensinamentos, e as obras são referendadas e a passagem também para demonstrar que não havia lá fenômeno excepcional nem milagreiro, né? Dentro dessa ótica que nós estamos apresentando essa obra. Humberto, nosso programa, quando fica muito bom, chega ao final muito rápido. Eu quero agradecer a você, a todos os amigos que estão nos assistindo, a sua participação. Eu sei que você vai ficar mais um tempinho no Brasil e certamente vai fazer mais uma aparição no nosso programa. Nós ficamos por aqui, desejando a você, agradecendo ao Humberto, é claro, mas desejando a você que está em casa muita saúde, muita paz e uma semana de grandes alegrias. Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você, Afonso. Muito obrigado.